7 mitos sobre magia. Ao aprender magia é como ter o manual do mundo na mão. Acaba por compreender que qualquer coisa que possa desejar, dentro do limite daquilo que é aceitável, vai conseguir alcançar. Mas vamos falar de mitos na magia que muitas vezes acontecem porque quando alguém que não tem conhecimento suficiente tenta fazer engenharia reversa com algum ritual, acaba muitas vezes por cometer erros que poderiam ser evitados de outra forma e que daí nascem muitas vezes mitos que acabam por prejudicar a magia. O 6º mito, ele pode destruir a sua vida ou pode estar a destruir a sua vida, e então é importante aqui ter uma ideia de que se calhar se neste momento faz isso, se comete esse erro de certa forma, talvez seja uma altura de o retirar da sua vida e poderá ver por si mesmo se melhora a sua vida ou não. O meu nome é Siegfried Williams, eu sou frater superior da Ordem da Rosa Celeste e tenho um doutoramento honoris causa em mentalismo. O livro Lilith, Curso de Magia, Como se tornar uma mulher poderosa, sedutora e rica, conta com 4 bónus. 2 deles são o curso Garrafa dos 100 Desejos, que é um ritual de magia obscura. Este ritual, depois de ser executado, acontece que um grupo de entidades demoníacas começa a trabalhar para a pessoa, fazendo com que a sua realidade se molde de forma a que os seus desejos se tornem realidade. O segundo bónus é um curso que ensina a transformar um animal doméstico num familiar. Os familiares são seres espirituais que, através do ritual de magia, conseguem passar a proteger a si e àqueles que amam. Este curso de Lilith pode ser adquirido tanto no meu site como na Amazon. O link para o adquirir está na descrição deste episódio. O primeiro mito é: não posso fazer magia em casa ou acender velas. Ao que tudo parece, este mito começou pelo facto de que, na atualidade, as velas são utilizadas apenas no cemitério, contudo, no passado isso não acontecia. No passado elas eram fontes de luz. É importante referir que existem entidades que não gostam de trabalhar dentro de casa, contudo, uma coisa não tem nada a ver com outra. O facto de que elas não gostarem de trabalhar dentro de casa não significa que elas sejam-lhe prejudicial a si. Algumas entidades estão ligadas à rua e é ser essencial a essas entidades fazer os rituais na rua. Outra coisa importante é que pode fazer rituais no seu quarto, desde que depois, se forem rituais de destruição, por exemplo, depois terá que fazer uma limpeza no seu quarto. Mas se for rituais, por exemplo, de prosperidade, isto com entidades positivas ou neutras, não precisa de se preocupar muito com essa situação. Poderá fazer no quarto. Se for entidades negativas, dependendo das entidades negativas que forem, a maioria delas, se for rituais de prosperidade, de amor, não existe um grande perigo. Normalmente faz uma limpeza e a situação fica perfeitamente harmónica. Ou quando o ritual termina, se for um ritual que tenha um protocolo de segurança no final, grande parte dos rituais que tem aqui no canal e nos cursos têm protocolos de segurança, que faz com que quando o ritual termine, a entidade parta do local para que não prejudique a sua vida. Uma coisa que não é aconselhada fazer no seu quarto é rituais para os mortos. Se fizer rituais para os mortos, eles vão-lhe perturbar o sono. Essa é uma das coisas que não aconselho a fazer. O segundo mito é: faça os seus próprios rituais que são mais poderosos. Este mito provavelmente veio do facto de que feitiços são realmente mais poderosos se forem feitos por si, mas isso não se aplica aos rituais. Os feitiços trabalham com a crença pessoal. Isto praticamente é idêntico às simpatias, ou seja, é um sistema pragmático. Já os rituais são um sistema dogmático. Existe uma lógica para cada ingrediente que está em cada ritual. Os feitiços, de maneira muito simples, por exemplo, velas, palavras, e consegue moldar a realidade. Os rituais já não é assim, já existe uma estrutura e já existe uma forma em que é preciso comandar o universo a partir daqueles elementos. A diferença, por exemplo, grande é que os rituais estão regidos por uma estrutura e esta estrutura tem princípios universais que segue-se. É possível então encontrar rituais em partes do mundo diferentes com a mesma estrutura. Isto acontece porque estes rituais, como eu já disse, seguem os princípios universais e não importa às vezes a tradição, não importa o sistema mágico que seguimos, mas que se seguirmos os princípios universais que estão presentes em toda a magia rege por esses princípios universais, nós conseguimos ver que
o que é que faz cada ritual funcionar e porque é que ele funciona. Os feitiços trabalham com poder pessoal, os rituais trabalham com o poder dos elementos da criação. Sob nenhuma circunstância mudar rituais. Isto por quase sempre vai dar asneira. O que acontece é que se o ritual for bem feito, se for bem construído, ele tem um local onde ele vai retirar o poder e normalmente cada elemento do ritual tem uma função. E essa função muitas vezes não está muito clara às vezes, porque quem faz o ritual às vezes não quer que aquela informação fique clara porque alguém vai utilizar aquela informação para fazer asneiras. Quando faz um feitiço, o mínimo que pode acontecer é ele não realizar-se, o máximo é ele realizar-se se você obter exatamente aquilo que pediu. E aquilo que pediu às vezes não é aquilo que você queria, mas aí é outra situação. Os feitiços é simples, fácil de ser feitos e é ótimo para treinar, é ótimo para aprender, é ótimo para quem está a começar na magia se experimentar, divertir-se, porque lhe vai abrir novos horizontes. Agora os rituais, as implicações são diferentes, eles podem levar para campos completamente diferentes daquilo que pediu e às vezes é perigoso porque quando está a fazer um ritual e não sabe o que está a fazer, no contexto de misturar ingredientes que nada têm a ver, substituir uma pedra por outra porque acha que aquilo é igual, às vezes a pedra tem que ter um formato e a pessoa substitui por um formato completamente diferente porque acha que é a mesma coisa e esses pequenos pormenores às vezes têm implicações. Portanto, nos rituais é sempre importante seguir as instruções de quem fez aquele ritual o mais possível à risca para produzir um melhor resultado e sobretudo também para se proteger a si. O terceiro mito é o milagre da Bela. Este é sempre importante relembrar, porque de vez em quando vê-se alguém entusiasmado com essa situação e acaba depois por prejudicar ela. O milagre da Bela é o que está aqui a acontecer na vela, nesta imagem, fica assim com florzinhas. E isto acontece sobretudo porque as velas têm má qualidade, principalmente nas brancas, e uma forma de ver isso por seus próprios olhos é acender muitas velas. Se pegar numa caixa de 50 velas e acender, vai ver que acontece isso em algumas. Não tem nenhuma mensagem espiritual e eu digo isso porque quando vier sinais mágicos onde não existem, imaginemos que fez o ritual para o teu namorado e ele não volta, mas teve um sinal. E, por exemplo, teve a Bela que teve aquela imagem bonita. E o que é que acontece? Vai ter uma crença fracturante se isso não acontecer. As crenças fracturantes são coisas em que nós tínhamos muita esperança daquilo acontecer, tudo estava a mostrar que ia acontecer e depois existe alguma coisa que quebra isso. E essas crenças fazem com que nós muitas vezes deixemos de acreditar em algumas coisas porque tínhamos ideias erradas daquilo e não sabemos exatamente o que está a acontecer. Por isso é que eu digo é importante não ver sinais mágicos onde não existem, porque ao ver sinais mágicos onde não existem, corre o risco de criar estas crenças que depois prejudicam o processo mágico sem necessidade. Basta às vezes botar atenção às coisas e ter atenção aos pontos importantes da magia, que é se você não está a pedir sinais, não veja sinais onde não existem. Quarto mito, o altar do anjo da guarda acima da cabeça. Eu penso que este mito, esta ideia tenha surgido por causa dos rituais aos espíritos terrestres serem na parte do chão ou na parte perto ao chão. O que acontece é que talvez tenha originado então essa ideia de que os altares aos anjos da guarda têm que ser acima da cabeça. Neste momento, os altares aos anjos da guarda, aquilo que a gente tem experimentado, mostra-se que acima do umbigo e abaixo do coração é o ideal para produzir melhores resultados. Quinto mito, tudo é a lei da atração. Isto não é verdade, a lei da atração faz parte daquilo que chamamos magia no grau global, mas ela é uma ínfima parte. E se for pedir às entidades como utilizar a lei da atração, por exemplo, eu tenho um carro novo, não vai funcionar. As entidades vão aceitar que você tenha um carro novo e não funciona. Por exemplo, eu tenho um carro novo, funciona bem. Se quiser colocar no subconsciente essa programação, utilizando, por exemplo, a técnica do Barden, no Iniciação ao Hermetismo, ele fala disso. Apesar de ele dizer que não podia utilizar para coisas como carros, lotarias e por aí vai, mas a verdade é que o mesmo princípio é utilizado por outras pessoas para obter essas coisas. Então, pode experimentar isso. Divirta-se com a lei da atração, mas aceite que ela é apenas uma pequena parte de muitos outros mundos, mas coloque em prática. Divirta-se experimentando, porque é importante. Este é o mito que eu falei ao início. Posso usar talismãs que quiser, ou posso usar todos os talismãs que quiser. Cada talismã, pedra, amuleto emite um tipo de energia.
e se misturar muitos objetos, vai misturar essas energias no seu campo áurico. Estas misturas podem ser importantes porque elas podem amplificar, transmutar e neutralizar os efeitos uns dos outros. Se souber o que está a fazer exatamente, vai conseguir produzir resultados fantásticos, mas se não souber, pode então neutralizar ou criar coisas que às vezes não é muito positivas. Poucas pessoas sabem isto, poucas pessoas conseguem compreender essas energias, porque é preciso ser um bom clarividente ou pelo menos ter um sistema de medição muito eficaz. Faça um experimento simples, isto aqui para perceber este poder dos talismãs das pedras. Coloque 20 ou 30 objetos de magia diferentes dentro de um saco e coloque-os ao pescoço durante 7 dias mais ou menos e vai ser suficiente para perceber os resultados. O que é que está a acontecer com a sua vida? Pode apontar isso no papel e vai ver se está a fazer algo positivo ou algo negativo, se está a ter uma transformação positiva ou não. E neste momento também pode verificar se você está a utilizar vários artefactos, junto consigo vários anéis, por exemplo, às vezes vários colares, vários talismãs, várias pedras, se essas pedras, se esses elementos, se está a melhorar a sua vida ou não. É importante ter essa ideia para que possa ter os melhores resultados sempre possíveis. Manter as coisas simples é sempre o melhor caminho para conseguir bons resultados. E o sétimo mito, este mito é muito comum nas novas gerações, assim um bocado mais de luz, que é basta ter vibração positiva que tudo fica bem. Isto pode ser verdade nos níveis mais baixos das práticas mágicas, se for feitiços ou simpatias contra ti, se tiveres uma vibração positiva, boa, é possível que realmente eles não façam efeito nenhum. Agora, se for os serviços contratados de uma entidade, o teu estado vibracional ou o teu estado vibracional do teu alvo é indiferente, porque vais conseguir produzir o teu resultado, vais conseguir obter aquilo que tu desejas da pessoa. Um abraço forte e até ao próximo episódio. E não se esqueçam de baixar o Guia Essencial de Magia Financeira que está no meu site.